Um ao outro ajudou. Precisamos atentarmos para esta ideia. Veja o vídeo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar na mensagem de um sermão bem interessante do pastor Ailton Santana. E ele toca num ponto que, poxa, acho que todo mundo sente um pouco, né? Aquela sensação de que o apoio comunitário, a ajuda mútua, parece estar desaparecendo no nosso dia a dia. Então, bora entender isso melhor. Para começar, o sermão parte desta frase poderosa do livro de Isaías. É curta, direta, mas carrega o tema central de tudo que a gente vai ver aqui. O ato de um fortaleceu o outro. E agora vem a parte surpreendente, o contexto disso. O pastor revela que quem está falando essa frase são pessoas que fabricavam ídolos, ou seja, mesmo em uma atividade que do ponto de vista bíblico não é correta, o impulso de ajudar o companheiro estava lá. A mensagem inicial é essa: ajudar é algo quase instintivo do ser humano, não depende de religião ou da tarefa em si. Isso nos leva direto para o primeiro grande tópico do sermão. Essa análise um pouco nostálgica de um tempo em que a ajuda na comunidade era aparentemente muito mais comum, muito mais espontânea. E para ilustrar essa ideia, o pastor usa um exemplo fantástico, o digitório. Era basicamente um mutirão, um dia inteiro de trabalho pesado, voluntário, que a vizinhança organizava para ajudar alguém com uma tarefa gigante, algo que a pessoa levaria semanas para fazer sozinha. E olha só como funcionava. Era quase uma operação de solidariedade. Os vizinhos chegavam de surpresa, fazendo barulho, comemorando, e em um dia resolviam um trabalho de um mês inteiro. E o mais incrível, a união era tão forte que até quem tinha alguma briga ou desavença pessoal deixava isso de lado para ajudar. Outro exemplo muito forte que ele traz é a história da parteira rural. Pensa só, ela largava a própria casa por semanas, viajava em condições difíceis e não ganhava um salário por isso. Era um agradecimento, um agrado. Era um ato de puro serviço, um sacrifício pessoal que, segundo o sermão, hoje em dia é bem raro de se ver. Tá, mas então por que esse espírito de comunidade foi se perdendo? Vamos para a próxima parte, que tenta fazer um diagnóstico do problema. E segundo o sermão, a raiz disso tudo começa dentro de casa. O argumento é que essa erosão do ato de ajudar começa lá na infância, quando as tarefas mais básicas não são vistas como uma responsabilidade natural e sim como algo que merece uma recompensa, a ajuda vira uma negociação. E isso, segundo a mensagem, vai criando uma cultura de interesse próprio, de dependência. Aí o sermão entra num ponto um pouco mais polêmico. Ele faz uma observação ligando o tipo de trabalho a mudanças físicas. A ideia apresentada é que o trabalho mais braçal, da roça, por exemplo, geraria mais testosterona, enquanto o trabalho de escritório a diminuiria. E isso seria um reflexo de uma fraqueza mais ampla na sociedade. E essa ideia de fraqueza, ou digamos de moleza, é conectada a um problema social ainda maior. A de que hoje, em vez de estender a mão para quem precisa, a tendência é primeiro julgar a situação da pessoa. E esse julgamento acaba virando a desculpa perfeita para não fazer nada. Bom, diante desse cenário todo, qual seria a solução? É aqui que o sermão se volta para um argumento teológico que vem lá do livro de Gálatas. Essa passagem aqui é a chave. A ênfase não é só em sentir pena ou orar de longe. A palavra é restaurai. É um chamado para ação, sabe? Para se envolver de verdade e ajudar a pessoa a se levantar. E aqui tem um detalhe que, olha, é fundamental. O texto original em grego usa duas palavras diferentes para fardo. Uma são as cargas, aqueles pesos que são pesados demais, que esmagam a gente e que ninguém deveria ter que carregar sozinho. Nesses casos, o dever é ajudar. Mas tem também o fardo pessoal, que são as nossas responsabilidades do dia a dia. Aquilo que cada um tem que dar conta. Saber a diferença entre um e outro muda tudo. Com essa distinção bem clara, o sermão termina com um desafio direto para a gente. Ele aponta as justificativas que, muitas vezes, nos impedem de estender a mão. E essas são as barreiras que a gente mesmo cria. A gente julga a pessoa ou pensa, alguém vai ajudar. Ou, isso não é problema meu. Ou então a gente fica esperando um pedido formal de ajuda, que quase nunca vem. E assim, vamos arrumando desculpas para não agir. No fim das contas, a mensagem é bem direta. Ajudar não é sobre ter tempo ou dinheiro sobrando. É sobre ter disposição. É se enxergar como um instrumento que pode ser usado para aliviar o peso de alguém. A questão não é tanto se eu posso, mas sim se eu quero. E para dar ainda mais peso a essa ideia, o sermão usa essa paráfrase fortíssima. A ideia de que, ao ignorar uma pessoa que precisa, a pessoa estaria ignorando o próprio divino. Isso coloca cada ato de ajuda ou de falta de ajuda num patamar de importância muito maior. E a gente termina com essa provocação.
Depois de analisar essa mensagem toda, a pergunta que fica no ar é essa mesmo. No mundo que valoriza tanto o individual, como a gente consegue quebrar esse ciclo de apatia e realmente transformar compaixão em ação? Fica aí a reflexão.